Olá, eu sou Ceres Adish, da Direção Nacional do MST, sou assentada no assentamento Maria Lara e junto com a minha família me dedico a produzir alimentos saudáveis, diversificados, sem veneno, agroecológicos que vão para a mesa de pessoas do nosso município e de outros municípios da região norte do estado. A gente também faz parte de uma experiência que já leva mais de 3 anos, que é o Feirão da Resistência da Reforma Agrária, uma parceria idealizada pelo Movimento dos Artistas de Rua de Londrina e pelo MST, que devido à pandemia precisou ser suspensa. Então essa iniciativa que a gente tinha de realizar as nossas feiras mensais, onde vinham acampamentos e assentamentos de todo o norte do estado, participando com suas produções, também com a nossa produção cultural e interagindo com o público local que frequentava aquele espaço, precisou, em função da pandemia, ser suspenso, mas a gente foi provocado por essas próprias pessoas a seguir levando os produtos da reforma agrária até Londrina, a partir de uma nova modalidade que tem sido a oferta de cestas camponesas, cestas de alimentos saudáveis, que a gente tem ofertado a cada 15 dias via formulário nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Então, a partir do @vem pro mar e o @mstnortepr, é possível ter mais informações sobre a forma como a gente tem buscado aí comercializar e levar a nossa produção dos acampamentos, dos assentamentos e das cooperativas de reforma agrária até Londrina nesse período de pandemia. Tem sido uma experiência bastante bacana e principalmente porque ela tem possibilitado a gente se manter em contato com aqueles e aquelas que conhecem a reforma agrária a partir daquilo que a gente tem de mais concreto, que é a produção de alimentos saudáveis, diversificados, com qualidade, que a gente faz questão de que chegue também a preços acessíveis à mesa de cada um e de cada uma daqueles e daquelas que consomem os nossos produtos. Um outro enfoque muito grande que a gente tem dado também nesse período de pandemia dentro do MST são as ações de solidariedade, e a gente aqui no assentamento, na região como um todo, tem se somado a uma perspectiva estadual e mesmo nacional do MST, que tem sido uma campanha permanente de solidariedade, entendendo que nesse período da pandemia, muitas famílias brasileiras, trabalhadoras, infelizmente estão numa situação gravíssima de vulnerabilidade, agravada, é claro, pela pandemia, mas uma crise que já vinha se acentuando com essa profunda crise estrutural que a gente vem vivendo no nosso país e no mundo, que tem seus reflexos econômicos, sociais, e entre eles, como consequência, boa parte dessas famílias tem perdido suas possibilidades de trabalho e de renda, e por isso estão numa condição de vulnerabilidade, inclusive numa condição de estar submetidos aí a passar fome muito grave. Então, nesse sentido, a gente tem intensificado as nossas ações de solidariedade, buscando levar principalmente aquilo que a gente tem produzido com muita fartura nos nossos assentamentos, que são os produtos da reforma agrária, os produtos sem veneno, os produtos diversificados, alimentos como um todo. Então, a partir das nossas ações que a gente tem realizado sistematicamente em todas as regiões do estado, a gente já doou mais de 400 toneladas desde o início da pandemia, e no Brasil já são mais de 3.100 toneladas de alimentos. A gente não tem doado aquilo que está sobrando nos nossos territórios de reforma agrária, ao contrário, a gente tem intensificado a nossa produção de comida diversificada justamente para poder ter mais fartura e levar esse alimento àqueles e aquelas que mais precisam. A gente entende que solidariedade não é a gente dar aquilo que está sobrando ou aquilo que não vai nos fazer falta, ao contrário, solidariedade é a gente poder olhar para as necessidades dos demais e entender que aquilo para eles também é necessário. Então, como um direito básico, a alimentação de qualidade, diversificada, que também é um pressuposto para a construção da nossa saúde e da nossa soberania, a gente tem levado essa mensagem de esperança, de resistência ao povo brasileiro com as nossas ações de solidariedade. Temos entendido que esse é parte do processo nosso de superação dessa crise, de enfrentamento desse momento tão grave e tão triste que a gente tem enfrentado com a pandemia no nosso país. Isso tudo, claro, faz parte dessa nossa concepção de mundo, de sociedade, de valores que a gente quer construir enquanto família sem terra, entendendo que a reforma agrária ela tem que ser uma construção coletiva e uma necessidade, entendida como uma necessidade também coletiva de toda a sociedade brasileira. Por isso a gente lançou o Plano Emergencial de Reforma Agrária, e no Plano Emergencial de Reforma Agrária a gente tem atuado basicamente em 4 pilares.
terra e trabalho, isso é assentar mais famílias para que a gente possa, a partir do assentamento dessas famílias, gerar mais trabalho e mais renda. Produção de alimentos saudáveis, para que a gente possa efetivar a função social da terra, ao libertar ela do latifúndio, ao libertá-la do agronegócio, a gente poder produzir mais alimentos e mais alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro. Também passa pelo nosso plano emergencial de reforma agrária, a gente ter outras relações urgentes e necessárias com o meio ambiente, o cuidado com os recursos naturais, o cuidado com os nossos bens comuns e o respeito a todas as formas de vida. E por fim, a gente criar condições de vida digna para todo o povo brasileiro, esteja no campo ou na cidade, mas esse direito que também é básico, a alimentação de qualidade e, para além dela, o direito à moradia, ao saneamento, à educação, o respeito a todas as pessoas, sejam elas homens, mulheres, seja qual seja a sua orientação religiosa, sexual, a sua idade e a sua condição de trabalho e de renda. Então a gente espera que com esse debate do Plano Emergencial de Reforma Agrária a gente possa chegar a toda a sociedade brasileira, de modo que a gente consiga somar esforços na construção de saídas para essa crise tão profunda que a gente vem vivendo. Ainda assim, a gente vive nos nossos acampamentos, nos nossos assentamentos, períodos de grande instabilidades. Um dos fatos mais recentes foi o despejo, a tentativa de despejo, e aconteceu efetivamente um despejo parcial das famílias no Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais. Mas a gente tem entendido que isso é parte do processo de resistência, que mesmo que o capital não nos dê trégua, que o latifúndio não nos dê trégua, que o agronegócio não nos dê trégua, que esse governo, que também é genocida, irresponsável, antipovo, antidemocrático, seja contra, obviamente, a reforma agrária e os direitos democráticos pelos quais a gente luta, conjuntamente da luta pela reforma agrária, mas a gente entende que é necessário a gente fazer esse processo de resistência organizado, denunciando, mas também anunciando a possibilidade da reforma agrária como uma saída comum para todo o povo brasileiro, especialmente como uma saída de um pilar para a construção da nossa soberania alimentar e da nossa soberania popular. Então a gente segue de cabeça erguida, certos de que o caminho para a gente superar essa crise passa por fazer reforma agrária, passa por a gente estabelecer relações mais justas entre as pessoas e passa fundamentalmente por a gente construir bases sólidas para a nossa soberania popular, que sem dúvida nenhuma é parte da construção também faz parte disso a construção da nossa soberania alimentar. Nesse sentido, a produção de alimentos saudáveis ela é prioritária, sempre foi prioritária ao MST. A solidariedade como um valor também que sempre foi prioritária, segue sendo prioritária, e a gente acredita que assim a gente pode fazer a nossa parte nessa construção, nessa resistência e se somar às demais iniciativas da classe trabalhadora na perspectiva de a gente buscar unir forças para a gente enfrentar e sair desse momento tão difícil pelo qual a gente vem passando. Um forte abraço a todos e todas e seguimos juntos nas trincheiras, nas ruas, nas lutas, nas mídias, fazendo a disputa, o debate, a batalha das ideias, que também é fundamental e necessário nesse momento tão acirrado da disputa de projetos entre aqueles que defendem a vida e aqueles que defendem a morte, que está tão claro hoje na nossa sociedade.